142. Kiren Saga capítulo 500 A Batalha da Morte 16, 17, 18, 19, 2 de março Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Tio Parte 1. Droga. Droga. Maldito mortal. Maldito animal. Veja o que acontece quando eu te pegar. Ei. Soco. Esta cena aconteceu na área oeste de Gat. Enquanto a maioria da aliança se concentrava em processar os cultistas e executá-los, um homem perseguia outro nos becos escuros. O aspecto de Manny Marco possuindo o cadáver pulverizado de Zayn estava fugindo desesperadamente de John. Maldito seja, mortal. Maldito seja. Assim que John alcançou o aspecto de Manny Marco, um soco devastador após o outro desceu sobre ele. É claro que essa coisa que habita Zayn não é o próprio rei dos vermes Manny Marco, mas sim uma versão menor dele, semelhantes a uma descida do espírito divino. O Manny Marco original é, afinal, um verdadeiro imortal. Por outro lado, aquela encarnação era tão mortal quanto a palavra mortal pode ser deitada em uma pilha de lixo com o resto do lixo depois de levar o soco de John. Filho da puta. Esse corpo que você está possuindo não te pertence. Ah, pertence. Não pertence a ninguém além de mim. Agora que você destruiu o ovo milagroso, onde você acha que eu vou ficar? Manny Marco levantou-se descansando na lança da serpente. Ele parece ter anexado o corpo de Zayn que John quebrou usando-o como um recipiente. Desista. Esse corpo já está além de danificado. Você desceu. Parabéns. Agora se apresse e parta. John deu outro soco em Manny Marco e este foi lançado como uma pipa sem corda. Você não pode me vencer, disse Manny Marco. E você também não pode revidar. Oh, vai cuidar disso? Manny Marco torceu o corpo em que está e lançou um feitiço, Bone Spirit, em direção a John antes de começar a correr. Inútil. John negou o feitiço e retaliou com outro em direção a John. Mas Manny Marco usou a explosão do feitiço de John a seu favor e aumentou a distância. Meu corpo é indestrutível, você não pode machucá-lo. Mas você não acha que está perdendo um certo ponto? Manny Marco começou a rastejar e se escondeu atrás de uma parede. Sim. John notou que Manny Marco estava mirando em algo. Ei! Eu posso me recuperar. Manny Marco disse ao sair do beco. O corpo de Zayn se fixou um pouco mais. Oh, você pode fazer isso. Tudo bem, continue assim e devolva este corpo ao normal para que possamos dar a ele um enterro adequado. Enquanto isso, vou preparar algo para exorcizar você. Oh, por favor, me divirta. É um conjunto de relíquias divinas abençoadas. Espere, talvez seja uma bênção de Talos ou algo assim. Manny Marco zombou de John. Isso não foi há 200 anos, Manny Marco. John disse algo que fez as expressões de Manny Marco se contorcerem. Eu entendo o que você está fazendo. Eu realmente entendo. Você tentou aquela coisa de reencarnação e quase funcionou 200 anos atrás, se não fosse pela interface da Guilda dos Magos em Cyrodiil. Eu sei que o arquimago Hannibal Traven e seu sucessor não estão por perto. Mas a história de como você foi derrotado naquela época ainda está fresca em Cyrodiil. Bons tempos, certo? As palavras de John pareciam ter aberto uma velha ferida e Manny Marco ficou furioso. Tolo insolente. Ele gritou enquanto lançava um feitiço poderoso em John. Esse é o espírito. John ignorou os arredores e se empolgou com essa luta. Agora, ele está enfrentando o necromante mais habilidoso que já existiu. John Dare, o último Dragon Ball nascer, o Tane de Winterhold e o grande campeão da Arena Imperial. Manny Marco, o líder da Ordem do Verme Negro e o imortal que reside na lua do necromante. John tinha a Ebony Blade, o Eudstaff Power Enfarte, Pride, o Ebony e meio, o Krillon, bem como um arsenal de artefatos arcanos e pergaminhos feitos por ele mesmo. Manny Marco era apenas um fantasma em uma concha. Essa concha era Zayn, cujo corpo foi alterado pela maldição de Cetis e pela maldição do vampirismo, criando um corpo resiliente excepcional. Para equalizar sua situação,
Mani Marco agarrou a serpente Spear com força e pediu seus 2 artefatos que estão próximos, o Bloodworm Helm e o Staff of Ormus. Agora que os 2 se encontraram em plena prontidão, toda a cidade sentiu o impacto de 2 potências se chocando. Os soldados imperiais da 7ª Legião, o exército de Sentinela, a cidadela de Ebunarm e a Aliança Onding perceberam que o confronto final está começando. A mágica emitida por Jon estava tomando as qualidades de sua aura, tirânica e dominante. A mágica emitida por Mani Marco tinha as qualidades de um lixo muito antigo, frio e sem limites. Acender. O rei de Ormus disse uma palavra e apenas uma palavra, de quem sabe de onde ou quando. As ruas de Egat atrás dele estavam cheias de mortos-vivos. Ele até convocou um cavalo zumbi para si mesmo. Boa tentativa. Jon também não era humilde. Seu cajado atingiu o chão e um exército próprio foi conjurado. Uratman e Bunemen encheram as ruas atrás dele com frieza e terror. Urat estava conjurando um exército próprio e os 9 Iron-Atronachs também estavam presentes. Jon também conjurou um Coldflame e Ursa-Atronach para se sentar em igualdade de condições. Ah! Mani Marco não pôde deixar de rir. Você está usando um Dead contra mim? Cadela, por favor. Esses mortos-vivos são para impedir que seus mortos-vivos façam o que quer que eles tenham feito. Jon disse e seu cavalo começou a andar para a frente. Quanto a você, você vai conseguir essas mãos. Insolente. Pegue ele. Urat, dê a eles o seu melhor. Jon deixou o comando de todo o seu exército de mortos para Urat e conduziu seu cavalo para a frente fundindo Grid e a Ebony Blade, criando a Ebony Glaive. Enquanto Mani Marco estava reunindo seus mortos-vivos, os mortos-vivos de Jon estavam comendo a poeira de seu mestre enquanto ele dirigia seu glaive através do cavalo zumbi de Mani Marco. Seu louco! Vendo Jon já na frente, Mani Marco ficou irritado com o ataque do inimigo. Ele teve que abandonar o cavalo e levitar para o céu enquanto atirava uma enxurrada de feitiços em Jon. Enquanto isso, Jon escolheu atacar os mortos-vivos de Mani Marco, virando o feitiço de seu mestre contra eles. Mani Marco não pretendia entreter Jon ainda mais e fez uma jogada astuta. Ele lançou um feitiço conhecido como Legião. O rei de Odes é conhecido por esse nome por um motivo: sua necromancia é grandiosa e aterrorizante. Seu feitiço fez com que uma grande parte de seu exército de mortos-vivos se reunisse em uma única entidade e se moldasse formando uma nova criatura conhecida como um Dea Legion. Era simplesmente um gigante zumbi ambulante que quase chegava a 10 metros de altura. Droga! Jon ficou muito surpreso, mas logo se recuperou e pretendia encurtar a distância entre ele e Mani Marco. As correntes dos punhos do mal de Azidal foram lançadas em direção a Mani Marco, que estava parado acima de um prédio não muito longe. Vendo sua perna algemada, Mani Marco quis explodir as correntes com magia, mas sua mágica mal se movia. Surpresa, filho da puta! Jon puxou a corrente mais rápido do que a reação de Mani Marco e o encontrou com Ebony Glaive, direto em suas entranhas. Não vai funcionar. Mani Marco era impossível de ferir no corpo design. Não. Jon se recusou a acreditar que havia algo impossível para ele invadir. Ele garantiu que Mani Marco não se movesse por pelo menos um segundo e tirou um determinado item. Tome isso, idiota. Com a esquerda, Jon continuou esfaqueando Mani Marco com Kening, a adaga que causa dano direto à alma. Mani Marco não foi ferido fisicamente, mas o dano que Jon causou foi real. Sua energia foi drenada por Kening e absorvida por Jon. Seu desgraçado. Não querendo ser tão indefeso assim, Mani Marco conseguiu comandar um Dea Legion para se mover diretamente para Jon. A torre de criaturas mortas-vivas lançou sua sombra em Jon enquanto desmoronava diretamente. Filho da puta. Jon não teve tempo de responder a isso, então ele tinha apenas uma opção: evitar isso. Ele se teletransportou para longe de Mani Marco, que nem se incomodou com a Undead Legion caindo sobre ele. A quietude tomou conta dessa parte da batalha por um tempo.
Tanto João quanto Manny Marco estavam lutando em igualdade de condições agora. João pode ter uma grande quantidade de mágica, mas não é infinita. Entretanto, o aspecto de Manny Marco teve o apoio do verdadeiro Manny Marco, tornando sua mágica quase infinita. Para equilibrar isso, João usa Kening para roubar um pouco dessa mágica também. Em termos de mágica, essa luta foi interminável. O fato de o aspecto de Manny Marco estar conectado à versão imortal significa que ele pode ser exatamente como o vampiro grande âncora que continuou se regenerando após os ataques de Mir. João também era muito resistente. Ele está usando Ebony Meio, que é uma armadura muito forte por si só. O corpo de João é muito difícil de lidar, pois o metal normal não pode feri-lo. Os dois eram realmente ridículos nesse ritmo. Então ficar longe dos especialistas furiosos era a melhor coisa a fazer. Os dois também perceberam que usar um The Minions para lutar entre si é inútil. Manny Marco pode ter uma habilidade melhor como necromante, mas João alcança diretamente o Soul Caine e convoca seus mortos-vivos de nível Premium. Mais do que isso, Urata é um pé no saco para os necromantes. Com todas as cartas jogadas até agora, era hora de trazer os trunfos. /N. Não se esqueça de avaliar e jogar fora alguns comentários de qualidade. Parte 2. João ficou nas sombras observando a grande Undead Legion se movendo para Manny Marco se levantar. Ele sorriu e lançou um feitiço especial nos mortos-vivos. Uma chama branca foi acesa em toda a Undead Legion e começou a destruir rapidamente. A chama do Totem Dragão Guardiã era tão destrutiva e dominadora que Manny Marco temia ser enterrado sob os escombros daqueles mortos-vivos em chamas. Esta chama pode não prejudicá-lo, mas ele pode sentir que não será extinta por meios normais. Ele se teletransportou e começou a procurar por João. Se escondendo agora, não é? Perguntou Manny Marco. João estava realmente tentando atacar furtivamente Manny Marco e continuou usando seu poder, Shadowstone, e a forma Cloak de Grid, para permanecer escondido. Debaixo de Manny Marco, as correntes dos punhos malignos de Azidal estavam tentando pegar Manny Marco mais uma vez. Assim como da última vez, Manny Marco não estava observando o que estava abaixo dele, mas... Entendi. Manny Marco acertou a corrente com a serpente espear. Ele então chutou o telhado em que estava e desceu mirando a lança no pescoço de João. Merda. João ficou surpreso, mas não foi atingido. Evitou tocar na lâmina envenenada da lança e segurou o pescoço da haste com as duas mãos soltando, orgulho, e a lâmina de ébano. Manny Marco pegou Pride usando telekinesis, mas Pride lutou contra o Staff of Ormus incansavelmente, provando ser ainda mais poderoso do que o lendário cajado de Manny Marco. Você encantou um cajado com a sua própria alma. Como? Você é um mortal. Manny Marco não conseguia acreditar que o Pride era uma equipe viva. Por outro lado, João estava lutando por sua vida segurando a perigosa serpente espear, longe de si mesmo. Ele estava tentando mirar, no Pride, em Manny Marco. Mas este último estava tendo um interesse estranho no Pride. João olhou para a Ebony Blade, pensando em alcançá-la, mas Manny Marco percebeu. Oh não, você não pode fazer isso. Manny Marco disparou, orgulho, o mais longe possível de João, mas estava prestes a fazer o mesmo com a Ebony Blade. Mas João aproveitou a chance quando a pressão de Manny Marco na lança diminuiu e se moveu. Ele tirou Kening, que foi uma escolha estranha, pois usar uma adaga contra uma lança nada mais é do que dor e estupidez. No entanto, João fez Grid, possuir Kening. Esta foi de longe uma das possessões de ganância mais irritantes que João já experimentou. Kening, cuja lâmina era feita de um cristal azul, começou a mudar de uma adaga para um garfo. Tornou-se um garfo com duas longas lâminas feitas do mesmo cristal azul, mas o caminho mudou drasticamente. João só teve que acertar a lança com aquele garfo. Foi muito surpreendente para Manny Marco lidar com esse som repentino. Era como se sua alma estivesse prestes a sair daquele corpo. Merda. Ele abandonou a lança da serpente, para bloquear o som estrondoso de entrar em seus ouvidos.
Mas isso não adiantou. Ele se enrolou no chão de dor. João jogou fora a lança da serpente e caminhou até Manimarco com o garfo. Este tentou fugir, mas João foi mais rápido e cravou o garfo nas entranhas de Manimarco. A HRG não houve dano físico, mas a dor foi vívida quando a própria alma foi atingida. João absorveu uma grande quantidade de mágica de Manimarco através do garfo. Em seguida, transformou em um ataque direto no rosto de Manimarco, como um biscoito. Por conta da casa. Thundercock lançou Manimarco para fora da casa para próximo e a próxima, destruindo paredes e móveis no processo. Este foi um dos biscoitos mais satisfatórios que João entregou. Lamento de choro, menor gamer, absorver vitalidade, absorver mágica, sou Sonic da Magi. Refeito ganância, Weeping Krening, era uma versão de Kening que libera Soul Sonic Attacks depois de ser atingido por metal como um Tuning Fork. O dano de tal ataque não tem ponto cego e atinge todos, exceto o portador, mas sua deficiência é o alcance limitado. Manimarco já estava pensando nessa última parte. João recuperou tanto o orgulho quanto a lâmina de ébano, enquanto Manimarco se levantou dos escombros e se afastou. Aquele soco que você deu parece familiar, disse Manimarco. Seu pervertido. Você consegue reconhecer as pessoas pelo jeito que elas te socam? João fez uma cara de nojo. Ei! Deixe-me ver. Estupidamente alto, segura grandes armas com uma mão, chuta tudo como um tolo impetuoso. Você é claramente um Nord, mas não apenas isso. Você é um Titambor. Ah! Entendo. Essa é a parte em que eu surto e pergunto como você sabe sobre a minha família, certo? João não pôde deixar de sair presunçosamente. Manimarco foi sábio o suficiente para manter silêncio após a reação inesperada de João. Pelo menos não um clichê. Manimarco logo reconheceu a origem de João como um Titambor. Isso ocorreu devido ao evento de 1000 anos atrás durante o Planemeld, quando Liris Titambor fazia parte dos 5 companheiros que impediram os esquemas malignos de Manimarco e Molag Bal. Mais tarde na história, os Titambors se uniram aos Flamiaios para serem os Firemanes. Ficou claro que Manimarco guardava um profundo rancor contra um dos ancestrais dos Firemanes, tornando-os inimigos por padrão. É impensável para João permitir que um parasita tão malvado tenha seu caminho no mundo. Estou muito entediado com isso, vamos acabar com isso. João pediu uma grande quantidade de mágica, sugerindo que tipo de ataque massivo ele está planejando agora. Manimarco sorriu maliciosamente quando se dissolveu no ar ao mesmo tempo em que João lançou seu feitiço. O que aconteceu a seguir foi uma decepção para ambas as partes. João apareceu atrás do lugar de Manimarco acenando o Weeping Kening, enquanto Manimarco apareceu atrás do lugar de João esfaqueando com a serpente Spear, que ele acabou de recuperar. Claro, ambos os ataques foram inúteis, pois os dois apenas trocaram de lugar. Manimarco ficou surpreso e João franziu a testa. Tem certeza que aquela idiota da Liris é sua ancestral? Eu entendo que você está tentando me elogiar, mas não a insulte. Os dois provaram ser astutos e implacáveis, o que foi um pensamento que deixou um gosto ruim para os dois. Bem, tanto faz. João se teletransportou mais uma vez quase instantaneamente, mas Manimarco evitou e começou a se distanciar. João lançou as correntes de suas manoplas para pegar Manimarco antes de lançar magia, mas o último provou ser implacável em escapar tanto quanto em não morrer. João tirou a ganância de Kening e a direcionou para suas manoplas, transformando-as nas mãos de Titã de Azidal. Manimarco pode ter sido bom em movimento, mas os punhos voadores que João continuou enviando atrás dele eram semelhantes ao bombardeio moderno. A cidade estava sendo pulverizada por suas ações. Você já se mudou? João falou. Cale a boca. Manimarco estava na cola durante a parte do minuto que o irritou. Ele finalmente decidiu ser atingido apenas para lançar um feitiço. A terra abaixo de João foi atingida pela magia de Manimarco e se transformou em um solo contaminado de mortos-vivos. Uma saraivada de ossos foi disparada contra ele por baixo de seus pés.
pegando-o de surpresa e causando-lhe alguns arranhões. Idiota! Você vai morrer, mortal! Jon cessou seus ataques e recuou para curar seus ferimentos o mais rápido que pôde. Os ataques de um Dear Magic podem carregar veneno ou maldições. Mani Marco aproveitou a chance para reunir seu Magicka mais uma vez e fazer um retorno. Ele mirou seu Staff of Worms e lançou um forte fluxo de Lightning Magic em direção a Jon. Sabendo que Mani Marco planeja esgotar sua Magicka, Jon deixou Orgulho ativar sua função de livre-arbítrio e retaliar automaticamente em Mani Marco. Jon estava planejando fazer outro ataque, mas Mani Marco rapidamente cancelou o dele e puxou Orgulho para ele mais uma vez. Sou Epon ou não, eu só tenho que destruí-la. O objetivo de Mani Marco era destruir Orgulho. Isso por si só causará um grande dano a Jon. Pode ser o suficiente para fazê-lo perder a consciência. Ainda assim, Mani Marco nunca soube o que é orgulho. Uma vez que ele segurou o cajado de Jon, o que ele nunca imaginou aconteceu. Dói. Orgulho era uma equipe ainda única. Assim que Mani Marco segurou, sua mão começou a queimar imediatamente. Este incêndio causado por segurar Orgulho não foi apenas dano de alma, mas um dano físico real. O primeiro dano que o corpo invencível Design recebeu que não foi causado pela lança da misericórdia amarga. Por outro lado, Jon olhou inexpressivamente. Então, isso funciona? Orgulho era arrogante, implacável e extremamente arrogante. Não apenas recusaria qualquer um que não fosse Jon, mas tentaria matá-los. Em alguns casos, Orgulho cortaria as mãos daqueles que tentassem roubá-lo e os recolheria em uma subdimensão. Era assim que o Orgulho era desagradável com os outros. Tudo começou quando desenvolveu sua própria vontade. Jon nunca imaginou que essa função realmente danificasse Mani Marco, que possui o corpo Design. Para começar, era um conceito totalmente bizarro. Mas então, Jon lembrou que tipo de magia que pode fazer coisas além do sentido e causar fenômenos inexplicáveis. A mesma magia que ele usou para criar Orgulho, a magia do destino. A magia do destino pode danificar Mani Marco e acabar com ele. Isso é o que Jon concluiu. Seu bastardo mortal. O que você fez? Que tipo de abominação você criou? Mani Marco, que gritava como um porco moribundo, levantou-se segurando a mão queimada. Ei! Abominação, você diz? Olhe para si mesmo antes de chamar os outros assim. Além disso, isso é chamado de orgulho, o cajado ancião do poder e do destino. Jon se gabou de sua equipe que reagiu criando uma aura brilhante em torno de si. Orgulho? Ancião? O que tudo isso significa? Por um momento, o ar ao redor de Jon mudou de sua aura tirânica para uma diferente, mas não exatamente a mesma. Seus olhos eram mais frios e suas palavras eram elevadas. Isso significa, meu companheiro sem orgulho, este cajado é meritório e maravilhoso além de ser indestrutível. Aqui é a própria personificação do orgulho, o pecado de toda arrogância e vaidade. Para um humilde elfo morto-vivo conseguir tocá-lo, você precisa saber o teu lugar. As palavras de Jon podem soar idiotas e vazias, mas é a própria vontade do orgulho que estava falando através dele com toda a sua arrogância e altivez arrogante. As palavras frias do orgulho terminaram e Jon voltou ao seu dominador de sempre. Seu sorriso livre ainda é mais amplo e seus pensamentos malignos traíam suas expressões. Isso também significa que você está recebendo uma surra séria para satisfazê-lo por toda a vida. Parte 3. Descobrir a fraqueza de Mani Marco foi mais do que suficiente para Jon mudar de estratégia. A partir de agora, Jon teve que analisar o Mani Marco à sua frente e pegar as fraquezas que o destruiriam completamente. Mani Marco também não era estúpido. Ele entendeu que Jon conseguiu uma dica de como derrotá-lo e isso fez com que todos os seus alarmes tocassem. Ele tinha que acabar com Jon antes de qualquer outra coisa, se quisesse que essa reencarnação fosse bem-sucedida. A partir deste ponto, feitiços e ataques começaram a voar ao redor de Egath como loucos. Felizmente,
Os danos de João e Manny Marco foram limitados a um certo distrito perto do porto onde toda a população foi evacuada pela Onding Alliance. Na zona segura, longe da batalha, Karen supervisionava a evacuação do último remendo dos cidadãos quando viu alguns discípulos da cidadela de Ebunarm carregando uma mulher coberta por lençóis e Isa o seguia. "O que está acontecendo?" ela perguntou. "Eu estava prestes a te perguntar." Ele respondeu, "O que é toda essa loucura?" "João. Lutando contra Manny Marco." Ela disse. "O que? Devemos ajudar." Miranda e Mirren estavam por perto e vieram correndo assim que ouviram isso. "Manny Marco está no corpo do seu irmão. Ele continua mandando um ataque atrás do outro. Dos lados." Ela falou com Isa. "Eu já descobri essa parte. O que podemos fazer?" Os 5 ficaram em silêncio. "Se eles se aproximarem, vão atrapalhar e podem ser usados contra João. Ainda assim, como eles poderiam ficar parados com seu amigo lutando por todos eles? Onde está aquele pirralho onisciente?" Isa perguntou. "Quem?" Ela inclinou a cabeça. "Ela quer dizer Beth, a garota com tatuagens por todo o corpo." Disse Mirren. "Isso é selvagem. Eu gosto." Ela foi fisgada apenas pela descrição. Ignorando os gostos anormais de ela, os outros estavam procurando por seu adivinho. "Ela fica com o gato de João naqueles portais que ela faz." Miranda disse. Estou aqui, estou aqui." Beth apareceu correndo o mais rápido que pôde. "Onde você estava?" perguntou Mirren. "Ajudando as pessoas." "Ouça, a noite chegou. Precisamos colocar todas essas pessoas em segurança." Ela disse. "Segurança? De quê?" Karen questionou. "A profecia. É hoje. O navio Carmesim chegará contanto que todas aquelas pessoas não estejam escondidas." Disse Beth. "Certo. O dia da vergonha, é hoje." Disse Karen. "Mas nós derrotamos o culto." Isa disse. "Você não entende, o dia da vergonha é uma crise iminente que espera acontecer. Com todo esse número de pessoas fora de suas casas, esqueça o culto. O navio Carmesim está carregando uma das pragas mais mortais conhecidas em Tariel e vai nos consumir da noite para o dia." As palavras de Karen transmitiam seu medo. Ao contrário dos redguards do deserto, como Isa, os redguards da costa oeste sempre atenderam ao aviso do dia da vergonha e se esconderam em suas casas todo dia 20 de Rhinesand, abril, para não alertar o navio fantasma que dizem estar vagando o mar neste dia. Agora que a cidade está repleta de barulhos de mulheres chorando e crianças chorando, bem como 2 chefes de final de jogo de nível maníaco lutando entre si no que parece ser um combate sem fim, a situação era muito alarmante. O navio Carmesim pode ou não ser real, mas em meio a esses tempos loucos, até mesmo os mitos devem ser levados em consideração, especialmente quando Betequem os adivinha. Além disso, a gripe que o navio carrega é extremamente mortal e contagiosa, especialmente quando está no ar. O risco de duvidar dessa profecia é problemático e é melhor prevenir do que remediar. Existem muitos edifícios grandes na cidade que podem resistir à luta. O Palácio do Lorde, a guarnição, as torres, as mesquitas. Ela rapidamente marcou os lugares dentro de sua área de percepção. "Bom, vou fazer as pessoas se mudarem imediatamente." Karen não teve ideia melhor. "Farei com que os discípulos protejam as estradas." Isa disse então se virou para Miranda. "Ei, cuide de Zara para mim." "Ela está bem?" "Eu duvido. Seu útero foi gravemente danificado e ela não está acordando." "O que aconteceu lá dentro?" Isa permaneceu em silêncio para essa pergunta. Era simplesmente algo sobre o qual nem ela nem João falariam. A luta entre João e Manny Marco tomou um rumo estranho. Mesmo com o corpo indestrutível e o suprimento infinito de mágica, o aspecto de Manny Marco estava sendo drenado. Fornecer mágica em uma taxa tão rápida e inútil, especialmente apenas algumas horas após a reencarnação, era muito difícil. Em primeiro lugar, a alma dessa encarnação ainda é prematura e não teve tempo de se estabilizar. Quem teria pensado que João seria louco o suficiente para descobrir o ovo, alimentá-lo com seu sangue e teletransportá-lo para fora do útero?
A única razão pela qual Morgoth usou Zara foi porque Isa não iria simplesmente matá-la caso ela conseguisse alcançar Zara antes do renascimento do Senhor. Se fosse outra mulher, ela poderia ter sido sacrificada facilmente esfaqueando um ovo desconhecido em seu ventre. Independentemente de quão certos ou errados eles estivessem, a reencarnação de Mani Marco não foi 100% bem-sucedida. Portanto, o aspecto de Mani Marco teve que contar com um plano B que possui o corpo design. Mani Marco nunca quis ter aquele corpo como se tivesse o corpo de uma criança desde o início. Ele poderia remodelá-lo da mesma forma que fazia 200 anos atrás. Mas agora, como essa situação de merda ficou assim? Ele não estava apenas sendo perseguido por um mortal, mas um mortal humano e não apenas qualquer mortal humano, mas um mortal humano nórdico cujo ancestral é Lyrith Tamborn, o nórdico mais irritante que ele encontrou. Mas este Titamborn era muito implacável, muito astuto e muito versado em magia. Ainda não é um arquimago, mas seu mágico ilimitado pode vencer qualquer arquimago com força bruta. No último confronto que eles tiveram, João estava pressionando Mani Marco com a Ebony Blade, enquanto o último estava empurrando para trás com a Serpente Spear. Mani Marco pode não ser um guerreiro, mas com certeza o Rei de Ormus sabe uma ou duas coisas sobre combate corpo a corpo. Por que você simplesmente não morre já? João estava gritando enquanto chutava Mani Marco no fundo das entranhas, mandando-o embora. Eu não vou morrer, não importa o quanto você me peça, mortal. Mani Marco nem sabia quando isso ia acabar. Foi muito cansativo neste momento. João estava lutando pelo bem de todos. Tariel e Mani Marco estava lutando por tudo que ele estava lutando. De qualquer forma, essa luta significou muito para cada lado. Iar. Mani Marco lançou sua explosão bruta mais forte de mágica tentando obliterar João com força bruta, pois era o único caminho. Raio mágica é perigoso e difícil de manipular, mas não pode ser cancelado por outros feitiços. Apenas Raio mágica pode parar Raio mágica. Não fique cheio de si mesmo. João retaliou com sua melhor explosão de mágica crua também. Foi desgastante e perigoso, mas os dois se mantiveram firmes até que a balança começou a se inclinar para Mani Marco. Mortal, este será o seu fim. Mani Marco riu. Não comemore tão cedo. Almaquer. Azura. João chamou dois dos principais espíritos que o abençoaram com seu poder. O Almaquer, o aspecto de Anuparuskal, e Azura, senhora do crepúsculo e amanhecer. Bênção do Criador de tudo, raiz do poder, 2500% de regeneração de mágica. Bênção de Azura, Downsbelt, absorve 50% da magia hostil. O efeito de Downsbelt fez os olhos de João brilharem. Seu corpo estava pegando metade da mágica dos ataques de Mani Marco e redirecionando-a de volta. Em apenas um segundo, a situação mudou completamente e Mani Marco foi literalmente empurrado para trás. Impossível. Essas bênçãos. Como? O que você fez? O que você é? Para alguém ganhar o favor dos espíritos originais a ponto de obter duas bênçãos ridiculamente poderosas, Mani Marco estremeceu com o fato. Essa pessoa pode ser outro modelo. Assim como aquela pessoa de 200 anos atrás. No entanto, não importa como ele pensa, ele não conseguiu parar o súbito aumento de mágica de João. O Magic Duel terminou com a derrota de Mani Marco em uma explosão brilhante que o fez voar. Tal duelo danificou sua alma e atordoou sua habilidade de conjuração. Mani Marco não poderá lançar grandes feitiços por algum tempo. Agora, esta foi a oportunidade de João. Se ele pudesse selar Mani Marco, ele poderia descobrir um método para matá-lo mais tarde. Esse era o plano de João. Por outro lado, Mani Marco tinha um pensamento em mente. Correr. Ele não pode enfrentar João corpo a corpo ou magia agora. Esta é uma desvantagem completa. Fugir não foi uma má escolha, pois é o método mais eficaz que impediu que todos os magos morressem desde o início dos tempos. Mani Marco poderia usar feitiços simples como Haste e Acceleration para obter o impulso de que precisava para se manter longe do reinado de destruição de João.
Cada um dos ataques de João carregava uma força astral suficiente para causar danos severos à alma do aspecto de Manny Marco. Droga! Você é sorrateiro. João ficou irritado com o fato de Manny Marco ser tão bom em se movimentar. A experiência de Manny Marco nas artes arcanas está muito além da de João, mas o último era um mago criativo por conta própria. Embora nenhum dos ataques de João tenha acertado, Manny Marco também não conseguiu se recuperar, mas não por muito tempo. João começou a ficar inquieto. Tudo bem. Se você não for atingido, eu mesmo irei e baterei em você. Não havia mais necessidade de manter este cartão escondido. Quando se trata de velocidade e movimentos gerais, botas do apóstolo de Azidal foram a carta vencedora de João. Ainda assim, se eles não forem suficientes, Grid pode ser adicionado à mistura e assim aconteceu. As botas de João começaram a se transformar e crescer. Dos lados externos das botas, um par de extensões semelhantes a asas cresceu. Desculpe-me antecipadamente, mas essas botas tendem a ser um pouco gays. Com um aviso, João começou a se mover atrás de Manny Marco em uma velocidade maior, deixando para trás um rastro de arco-íris. Sua velocidade era tão surpreendente quanto imprevista. Manny Marco olhava para trás por um instante e no outro levava um soco na frente. Sem saber como João fez isso, ele tentou rastejar para longe, mas João chutou. Mortal insolente. Eu te amaldiçoo. Sim, boa sorte com isso. Ser superior em velocidade é bom, mas essa trilha de arco-íris que continua aparecendo atrás dele estava fazendo uma cena ruim de uma situação séria. João teria evitado isso a todo custo, mas ele precisava disso de qualquer maneira. Talária de Azidal, fortificar velocidade, Water Walking, levitar, Bifrost, refeito ganância. Com a velocidade da Talaria de Azidal, João utilizou a velocidade necessária para derrubar Manny Marco, mas ainda assim, Manny Marco suportou todos os soul attacks, já que o corpo design nem estava recebendo dano. Se apenas a lança da misericórdia amarga pudesse causar dano como antes, teria sido bom o suficiente, mas isso não é mais uma opção. João queria usar a chance dada pelas bênçãos do Alma Querezura que ele está usando agora para descobrir rapidamente qual destino pode danificar o corpo design nesta situação. Infelizmente, João ficou sem as bênçãos antes que pudesse obter uma resposta. Ao mesmo tempo, Manny Marco recuperou sua habilidade de lançar magia e bloqueou o chute de João com uma mão. É o bastante. Com um golpe, Manny Marco pegou a perna de João e o jogou em um prédio próximo. João foi enterrado sob os escombros, dando a Manny Marco a chance de respirar depois de tanta surra que passou. Mas algo parecia errado sob os escombros. João estava claramente reunindo algum tipo estranho de energia que fez Manny Marco se sentir extremamente ameaçado. Em um instante, Manny Marco saltou antes que um ataque de laser vermelho saísse dos escombros e derretesse o chão em que ele estava. Os escombros explodiram e João saiu com uma aparência estranha. Ele trocou sua máscara por um estranho elmo nórdico que tinha uma forma estranha. Na verdade, esse era o elmo de João, elmo da visão de Azidal, combinado com ganância. Você está realmente me fazendo usar todos os brinquedos embaraçosos, não é? João estava cerrando os dentes depois de ser forçado a usar isso também. Fique à vontade e não os use. Gritou Manny Marco. Elmo Laser Beam de Azidal. Alcance de fortificação. Assistência de mira. Raio laser. João saiu e começou a atirar feixes vermelhos de seu elmo em Manny Marco, que estava fugindo com o melhor de sua habilidade. Você é muito ágil. Descanse um pouco. João disse. Calhe a boca e morra já. Manny Marco retaliou com um feitiço que errou João. Esse é o seu melhor objetivo? João sorriu, mas logo percebeu que Manny Marco não estava mirando nele. Uma explosão aconteceu logo atrás de João forçando-o a perder o equilíbrio. Manny Marco aproveitou a chance e atacou João segurando no chão. Mortal. De todos os que conheci, você o superou quando se tratava de me irritar. Agora que João estava preso sob Manny Marco, este último começou a fazer um discurso de vilão. Estou lisonjeado, mas seu hálito, cara.
É o fedor da morte. Ou é cebola? Cebola, presumo. João tentou apontar seu elmo para Manimarco, mas este estava pressionando sua cabeça. Como o corpo design era um híbrido vampiro-lobisomem, ele tinha presas e habilidades de devorar sangue. Então Manimarco pretendia usar isso em João. Encontrando a brecha em sua armadura, Manimarco mordeu o pescoço de João como um predador que está quebrando o pescoço de sua presa. ARG seu bastardo. João lutou contra a dor e tentou escapar de Manimarco, mas este o estava levando para onde queria. João rapidamente decolou, Grid, transformou em um blaster e carregou uma carga astral atirando direto nas entranhas de Manimarco. A HRG Manimarco foi expulso de João com o corpo design começando a mudar depois de beber sangue. Era como se todas as veias estivessem ficando pretas. O que? O que é isso? Manimarco sentiu a estranha qualidade do sangue de João e sentiu que estava invadindo o corpo design danificando por dentro. João se levantou enquanto curava seu pescoço ferido. Para um bastardo como você não descobrir o que matou sua primeira forma de reencarnação. Merda. Manimarco estava se esforçando para se livrar do sangue de João, mas isso estava demorando. João chegou com o Kening na mão com o objetivo de arrancar a alma de Manimarco do corpo design à força. Os dois monstros começaram a lutar no chão como mortais depois de se esgotarem até aqui. Seus ataques não estavam mais destruindo paredes ou inclinando edifícios, mas João estava pressionando Manimarco e socando enquanto o último tentava chutar e arranhar. João estava mortalmente exausto enquanto Manimarco foi impedido por causa do sangue de João. Esse tipo de situação era degradante para os dois, mas um homem sairia vivo dessa. Parte 4. Manimarco estava se recuperando. Ele chutou João uma última vez e se levantou cambaleando. Por quê? Porque ele encontraria um oponente tão irritante logo depois de todos os problemas pelos quais passou. Apenas foda-se já. Cansado, Manimarco teve que lançar alguns insultos para se sentir melhor. Nunca. Essa luta é simplesmente perfeita. João disse enquanto se ajudava a subir em uma parede quebrada. Vendo a parede desmoronar em sua mão, João segurou um tijolo e jogou em Manimarco. Pedras não funcionam. Apenas tentando qualquer coisa que possa. Quanto tempo isso vai demorar? Os dois estavam brigando desde o pôr do sol e agora é madrugada. João estava exausto além do que nunca e o aspecto de Manimarco nunca acreditou que sua alma ficaria tão danificada, muito menos o corpo design. Este Titambor era simplesmente demais. Quando os dois estavam prestes a começar a rodada, quem está contando, um vento gelado soprou através dos destroços e escombros deixados pela batalha. O vento soprava do oeste e dava uma sensação terrível. Está aqui. Merda. Manimarco estava sorrindo enquanto João estava horrorizado. Este vento que carrega a sensação de morte neste momento só significa uma coisa. Manimarco começou a se dirigir para o oeste para enfrentar o exército que lhe foi prometido. Você não vai a lugar nenhum. João saltou sobre ele e tentou derrubá-lo, mas o humor melhorado de Manimarco deu-lhe uma vantagem nesta situação. Ele conseguiu empurrar João para longe e começou a correr para o oeste. Puta merda. Eu irei até você, garoto Titambor. Não vou te matar, mas você vai implorar para que eu o faça. Manimarco disse enquanto se afastava. Eu vou pegar você, porra. Com esse meu corpo é possível. Mas vou fazer um melhor, mais forte. Marque meu retorno. João segurou seu corpo dolorido e se sentou. A essa altura, ele não tinha certeza de descobrir a fraqueza de Manimarco e muito menos detê-lo. Ele começou a curar seus ferimentos o mais rápido que pôde enquanto usava cada célula de seu cérebro para descobrir uma solução. Pense, João. Pense. Ele é vulnerável a ataques de alma e destino. Não consigo colocar minhas mãos em como usá-los contra aquele bastardo, mas tem que haver uma solução. Tem que. Espera. Pense. Destino. Certo. Agora eu sei por que Manimarco não quer o corpo design. Claro. Merda. A princípio, João pensou que Manimarco queria um corpo mais jovem para remodelá-lo de acordo com a seu gosto ou qualquer outra coisa,
Mas conhecendo o Rei Verme com quem ele acabou de trocar socos, Manny Marco não tem nenhum tipo de orgulho em relação ao corpo que possui. Isso significa apenas uma coisa: o corpo design não é adequado por um motivo fatal. Mas se eu fizer isso, Oblivion, mesmo para o João Dari, havia algumas coisas impensáveis para ele, como o que ele acabou de pensar. É muito arriscado. João levantou-se e caminhou atrás de Manny Marco. As docas de Gatti eram seu ponto mais profundo no mar, pois o pier de pedra se estendia por uma longa distância na água. Lá, Manny Marco ficou com todos os sorrisos. Você veio? Você veio para testemunhar a chegada do meu novo exército, garoto Titambor. Manny Marco voltou-se para João. Você me dá nojo, Manny Marco. João respondeu. Enquanto os dois ficavam cara a cara, uma tempestade começou a rugir no céu bem fora de temporada. E daí? Eu já expulsei seu sangue corrupto. De fato, o dano foi feito, mas você ainda não é páreo para mim. Disse Manny Marco. Eu sei. João admitiu. Que tal isso? Você é um bom necromante. Seu potencial é ilimitado. Ajoelhe-se e eu vou poupá-lo e levá-lo. Manny Marco disse olhando para João. Cara, não estrague o momento perfeito de um bandido. Você tinha que se vangloriar mais, sabe? João disse. Vejo que você não vai mudar seus modos. Meus caminhos. O que há de errado com meus caminhos? Não vejo nada de errado comigo. Olhe para você. Quais são os seus caminhos para começar? Nhê. Você lutou comigo por tanto tempo sem me conhecer? Manny Marco pareceu insultado. Me divirta. João disse. Eu. Desde que me lembro, sempre houve alguém tentando reprimir as pessoas. Alguém agindo como se ficar em cima delas fosse para seu bem. A história de um libertador não combina com você. É? Você sabe sobre os Altmer, garoto. Você tem alguma ideia dos crimes que eles cometeram? Eles aniquilaram raças dos residentes nativos de Tariel muito antes de vocês, humanos, aparecerem. O povo alado, os elfos do mar, mais e mais. Eles colocam regras sobre qual magia eles querem que as pessoas usem e qual magia eles não usam. Mas eu recusei esse controle, essa hierarquia injustificada. Porque eles merecem estar no topo enquanto outros na parte inferior. Eu me juntei a esses monges Psychic porque pensei que isso me libertaria do fedor da hierarquia apenas para encontrá-lo ainda maior. E Galerion, Vanus não era nada além de um escravo, um fantoche. Mesmo quando ele estava tão perto de se libertar. Tão perto. Ele apenas fez todo o círculo maldito de novo e fez aquela guilda abominável dele. Levei décadas para entender depois que a hierarquia só pode ser quebrada pelo poder, um verdadeiro poder que acaba com todo conflito e retaliação. Temer. Se eu me tornasse o símbolo do medo, faria muito mais do que apenas ser um símbolo da esperança. O poder que eles temiam era o dos mortos-vivos e a partir de eu comecei. Manny Marco disse sua peça que deixou João gelado em seu lugar. Ele se lembrou de algo que disse outro dia. Em uma guerra, prefiro ser o símbolo do medo em vez do símbolo da esperança. O medo acaba com as guerras, a esperança as arrasta. João se lembrava muito bem dessas palavras. Essas eram suas palavras que ele respeitava. Esse era o código que ele usava para afastar a ideia de guerra. Mas pensar. Outro símbolo do medo. Então, toda aquela morte desnecessária? João perguntou. Eles são simplesmente pessoas que não tinham poder. Por mais lamentável que seja, eles tinham que ser um exemplo e servir a um propósito maior. Qual é a alternativa? Guerras? Fome? Doenças? Velhice? Que tal morrer em seus próprios malditos termos? Não apenas poder e propósito, mas até ideais se chocavam. Não havia vilão sem propósito. Na história de Manny Marco, ele é o herói com seus próprios ideais. Liberdade de magia e limitar a hierarquia desnecessária eram todos os objetivos que João defenderia. A única diferença entre João e Manny Marco era a maneira como eles utilizavam suas habilidades como símbolos do medo. Manny Marco claramente é péssimo nisso. Ou foi sua educação? Quem sabe? Vamos acabar com isso, certo?
João disse. A tensão entre os dois já atingiu seu pico. Com prazer, Marco conjurou seu poder profano de mortos-vivos acolhendo a proposta de João. João se recuperou um pouco enquanto Marco ainda tinha seu poder. Agora, os dois podem acabar com tudo. Marco sabia que João chegaria perto dele nesta área limitada. Então ele usou o trunfo que guardou para a rodada final. A transformação Bonnie Goliath. Digo o que quiser sobre o Worm King, mas quando se trata de tais feitiços, o Bonnie Goliath de Marco era semelhante a um réu entre sua espécie. 3 metais de altura com uma coroa de ossos e extensões afiadas de aparência séria. O Bonnie Goliath cobriu o corpo design da cabeça aos pés, adicionando uma camada de osso ao corpo indestrutível. Marco jogaria a última rodada com segurança e ficaria na defensiva até a chegada do navio carmesim. João, por outro lado, já sabia o que usar a seguir. Ele tinha um último item para, Grid, possuir, sua armadura, a Ebony Mail. Você está realmente me fazendo revelar todas as coisas embaraçosas. Com um suspiro, João deixou, Grid, entrar. Marco estava ciente da matéria escura que continuava fazendo estranhas transformações no equipamento de João, mas por mais que ele esperasse danificá-lo, era simplesmente muito difícil. Olhando para a transformação da armadura de João, Marco não podia acreditar no que estava vendo. A armadura começou a crescer tanto quanto o Bonnie Goliath de Marco, cobrindo da cabeça aos pés também. Era como se toda a armadura se tornasse completamente maior, exatamente como um daqueles grandes autômatos gamer, e de alguma forma, ficou frente a frente, olho no olho e cara a cara com o Golias de osso de Marco. O King Obliv. Marco não teve tempo de xingar antes de receber um soco que veio literalmente do nada. Você vai pagar por me fazer isso. João disse através de sua armadura gigante. O Golias de ébano, mufla, impenetrável, manto venenoso, forma mecha, refeito ganância. Minha reputação como João Dari agora está manchada por sua causa. João saltou e pousou no Bonnie Goliath de Marco. Em seguida, serviu uma enxurrada de socos. Como você acha que as pessoas vão me ver agora, hein? Depois de todos esses anos, eu me tornei um cavaleiro de mecha. Eu teria levado esse segredo para o túmulo, mas por sua causa. Imperdoável. O Bonnie Goliath não teve chance contra o Ebony Goliath. O pedaço de Ebony semelhante ao que Buster achatou Marco e seu Golias. Cada ataque foi realizado por uma aptidão astral que reduziu o poder de Marco à metade. João pegou Marco pela perna e começou a espancá-lo no pier de pedra. Isto é, pela minha manchada reputação. Isso não vai me machucar nem um pouco. João jogou Marco uma última vez e pisou nele. Eu cuidarei do seu fim, não importa o que aconteça. Ei, tarde demais. Marco empurrou com o que restava de sua força e então se teletransportou para longe de João. Continua. Nublicete Titamborne, com certeza você está cheio de surpresas, mas hoje é o seu fim. Vamos ver como você lida com a peste de Knaten quando ela consumir a terra. Marco estava certo de sua vitória. Ele se transformou em uma nuvem negra e virou em direção ao mar, em direção ao oeste. Suas risadas podiam ser ouvidas enquanto ele desaparecia na tempestade. João cancelou a transformação de sua armadura e voltou ao normal e então falou. Suspiro. Ele finalmente se foi. Nefertiti, você terminou. Sim, Oman. Pegue. Nefertiti apareceu de um Shadow Portal com um dispositivo na mão. Era um amplificador mágico simples que usa mágica ao lado de um pergaminho para maximizar a saída de um certo feitiço, mas é mais um dispositivo de bomba alimentado por reatores mágica. João disse a Nefertiti para montá-lo para ele e acrescentou a peça final a ele. Um pergaminho da Blitzard criado por Alina. Esposa, você ainda encontra maneiras de chegar à minha cabeça, mesmo estando longe. João instalou o pergaminho e jogou o dispositivo no mar. Atrás dele, vindo de Gat, uma grande força de homens e mulheres caminhava pelo longo pier de pedra liderado por Ayala, Isa, Karen, Miren, Miranda, Batlelor Nagla, Reabas,
General Cass e todos os outros comandantes e heróis da Aliança. Você não deveria ter vindo. João falou. Manny Marco tem seu exército, agora você tem o seu. Despercebida, mas certamente é mais alta, Betty falou por todos os guerreiros atrás. Oh. Ok, eu não vou parar você então. João nem pensou em discutir com eles. Qual é o plano? Perguntou Rei Abas. Você vai ver. João disse. Campeão. Betty falou. Sim. Há uma última coisa que você vai precisar para afastar a morte marchando em nossa direção. João virou-se para ela. Você tem uma visão? Ele perguntou. Não, na verdade. Eu não vejo mais o futuro. Eu nunca vou ver nada depois desta noite. Meu papel como profetisa de Boeria termina esta noite. Para o bem ou para o mal. Ela disse. Vou providenciar para que seja melhor, careca. João deu um tapinha na cabeça dela. O que você tem para mim? Uma última bênção. Você deveria ter começado com isso. Ok, atire. Beth exigiu a Ebony Blade de João. Era muito pesada para ela, então Isa ajudou a carregá-la. João abaixou a postura para que Betty pudesse fazer o pumo da lâmina tocar sua testa. Esta bênção é de Ladimepala. Use-a com cuidado, campeão. Ela disse. João sentiu o poder das bênçãos passar por sua consciência e abrir sua mente para novas possibilidades. Ele se levantou e sorriu. Então, pode acontecer assim. Interessante. João disse enquanto se virava, parece que ela está aqui. Quando o relâmpago iluminou o céu, os guerreiros de Emerfell puderam ver uma construção imponente do que parecia ser um navio. Um navio fantasma. O navio Carmesim. Depois de séculos, finalmente voltou para vingar as queixas do passado, o pecado dos Redguards. Agora, por que os rostos longos? João falou enquanto batia palmas. Com suas palmas, o mar entrou em erupção e a água subiu, o vento se intensificou e os navios ao longo do porto tombaram. A superfície do mar congelou como nada que Emerfell tenha testemunhado antes. Ah! Um mar congelado com um navio de fantasmas, cheira exatamente como em casa. Vamos lá pessoal, vamos pegar aquele bastardo do Manny Marco. Avante! Com o grito de guerra de João Dari, o palco estava montado para o fim. Parte 5, fim do começo. Não havia muito o que descrever. Uma superfície de mar congelada, um navio gigante preso na geada, os vivos e os mortos marchando uns contra os outros. Os Plagueis não eram oponentes notáveis, mas o método para lidar com eles era muito mais exigente do que com mortos-vivos normais. Queimar era a maneira mais segura e, portanto, todos os que vinham aqui eram curandeiros ou usuários de magia de fogo. As ordens eram claras para não envolver mais ninguém. Esta foi uma guerra contra uma verdadeira praga que é literalmente travada com espada e magia. Independentemente da batalha em si, João avançava lentamente em direção ao navio aniquilando os Plagueis em seu caminho. Ele não era incomodado por doenças, pois possuía a carne eterna que é imune a doenças. Manny Marco vai ranger os dentes se descobrir isso. João sozinho chegou ao navio Carmesim e verificou sua madeira podre para ver nada de importante além de maldições e ódio. Ele estava suspirando em seu coração por tais maldições serem o resultado de milhares de anos de depressão e prisão criando esse pesadelo. Ele olhou para trás para ver a ela e os outros lutando pela vida de todos em Egat. O engraçado é que o nome de Egat foi derivado de uma palavra Aldmeri para Terra da Morte. Olhando como os vivos lutaram por ela era simplesmente admirável. João usou conhecimento de bardo, e convocou muitos alto-falantes em toda a superfície congelada do mar. Ele fez com que a música fosse ouvida em Oblivion e Aetherius, se possível. Mas antes que ele pudesse tocar a música, ele teve que ativar a bênção de Mepala. Bênção de Mepala, Golden Tongue. As palavras faladas quebram a barreira da linguagem e tornam-se persuasivas para os vivos, os mortos e até mesmo os Daedra pararem de lutar. Ativo, é simplesmente um poder incrível semelhante ao poder racial dos imperiais, voz do imperador. João só conseguia pensar em uma maneira de usá-lo. Ele conectou, orgulho, conhecimento de bardo, testando. Bom.
Falar através do orbe do orgulho parecia bem sucedido e funcionando. Agora, ele tinha que se adequar. A luta já está praticamente acabada. Ganância consumiu a armadura e as armas que os armazenavam no cubo, exceto pela máscara, Krillon. Com isso, Grid se transformou em torno de John em um terno preto completo. E a música começou. Menor Queen, não me pare agora maior hoje à noite eu vou ter a mim mesmo um bom momento me sinto alheado e o mundo ou eu vou virar para dentro ou for assim. E flutuando em êxtase então. Não me pare agora não me pare porque estou me divertindo se divertindo como John se mostrou, nenhum morto-vivo se aproximou dele. Ele estava andando e não havia como pará-lo quanto mais ele cantava. De alguma forma, todos pararam de lutar vivos e mortos. A ela, que estava parcialmente em uma transformação de lobisomem, deixou a dúzia de mortos-vivos que ela estava abatendo e olhou para onde John estava. Ele facilmente se destacou enquanto estava sendo banhado pelos holofotes. Ele está fazendo isso de novo? Disse a ela. Fazendo o quê? Izzy e Miranda estavam por perto, então perguntaram. Puxando seus melhores movimentos. A ela estava animada enquanto esperava pelo show. Eu sou uma estrela cadente, saltando pelo céu. Como um tigre desafiando as leis da gravidade ele saltou da superfície do gelo voando em um belo arco. De alguma forma, nem mesmo a tempestade o estava impedindo. Eu sou um carro de corrida, passando como Lady Godiva. Eu vou. Não há como me parar. John pousou no convés do navio Crimson. Estava tão escuro e abandonado quanto vazio. O navio era titânico para a tecnologia deste mundo. Ainda assim, os mortos-vivos começaram a rastejar do convés inferior para a superfície pelos comandos de Manny Marco, mas ainda pararam. Estou queimando no céu, sim. 200 graus. É por isso que me chamam de Sr. Fahrenheit. John deslizou por eles e seu rastro foi literalmente iluminado pelo fogo. Os mortos-vivos foram espalhados e ele pôde ver claramente Manny Marco parado entre os mortos-vivos superiores no convés traseiro. Lá quando o sorriso de John se tornou malicioso. Estou viajando na velocidade da luz. Quero fazer de você um homem supersônico. John instantaneamente passou pelo convés do navio e deu um tapa em Manny Marco com sua equipe, causando um ataque tonal Soul, quebrando a autoridade de Manny Marco sobre o navio Carmesim. Não me pare agora, estou me divertindo muito. Estou me divertindo. John agarrou o esqueleto morto-vivo mais próximo e o levou para uma rodada de dança. Não me pare agora. Se você quiser se divertir, é só me ligar. Manny Marco olhou para cima e viu John cantando enquanto o resto dos mortos-vivos, sobre os quais ele perdeu o controle, agora se movem com ele. Não me pare agora, porque estou me divertindo. Não me pare agora, sim, estou me divertindo. Não quero parar de jeito nenhum. John soltou o esqueleto e desceu o convés até Manny Marco, que ainda estava tentando entender o que deu errado. Mantenha a música funcionando. Deu um comando ao sistema e olhou para Manny Marco. Você acabou de ver isso. Quero dizer, eu acabei de cantar Queen, certo? Uau! Que calafrios, cara. John olhou para Manny Marco com um sorriso que era muito óbvio mesmo sob sua máscara. O que é que você fez? Manny Marco perguntou enquanto tentava recuperar o controle sobre o navio. Não tente. Estou isolando você agora e não adianta. Eles estão sob meu feitiço. Não vou deixar você usar esses infelizes fantasmas para se vingar por piedade. John disse. Você não tem ideia do que está enfrentando. Manny Marco ficou furioso além das palavras, mas o estrago já estava feito. Não se preocupe, Marco. Acho que sim. Fussruda. John gritou Manny Marco na parte de trás do navio Carmesim. Ele não estava usando a voz para não chamar atenção, mas há uma festa acontecendo agora e, como anfitrião, ele é a própria atenção. Nefertiti, contenha Manny Marco através de sua sombra. Não deixe que ele machuque ninguém. John disse. Sim. John virou-se para o convés traseiro onde o Soul Jinhai foi instalado. Ele removeu o feitiço de Manny Marco e estava prestes a destruí-lo ao lado do navio Carmesim. Espere. Mas uma voz o chamou. Assustado, John olhou para trás, para a fonte da voz. Lá,
Ele viu uma mulher com pele prateada. Como eu vivo e respiro. Uma Cotringi. Todo o ser de João quase congelou. Os Cotringi são uma raça de humanos que foi extinta por causa da peste que na tem criada pela East of Black Marsh. Você vive e respira, nós não. Isso é apenas uma pele de ilusão que usamos para manter uma mente sã e lembrar quem já fomos. A mulher disse apontados para os outros homens e mulheres ao seu redor que são todos Cotringi. De onde vocês vieram? João perguntou. Você me honrou com uma dança. Ela disse. João tentou se lembrar, mas a última mulher com quem ele dançou foi claramente a rainha Barenzé da festa de despedida em Morinhold. Fora isso, a última coisa com quem ele dançou foi um esqueleto. Ah! João lembrou. Então vocês são os mortos-vivos superiores de agora. É verdade, eu sou um xamã entre o meu povo. Meu nome é Dina. Ela disse. Saudações, xamã. Meu nome não pode ser revelado no momento porque atrai os olhares dos Daedra, mas por favor, me chame de Krilon. Krilon, não podemos agradecer o suficiente por nos libertar do necromancer. Mas, por favor, deixe o Soujin arrastar. Ela disse. João olhou para ele e notou que a natureza das joias da alma traz tudo de preto. Entendo. Então vocês prenderam suas almas em Black Soul Gems para impedir que a praga corroesse suas mentes. João perguntou. Não. Fizemos um pacto. Queríamos não ser consumidos pela praga amaldiçoada, então nos tornamos o que você viu. Ela disse. Esqueletos. Você desejou. Eu. Entendo. Você fez um pacto com Clavicusville. João concluiu. Certo. Nós fizemos. Aqueles que não estavam no pacto se transformaram em cascas. Estúpidos e sem esperança, mas nós os mantemos por perto. E você ainda deseja continuar assim? João perguntou. Não temos escolha, nem você. Não somos nem seu problema, nem seu destino. Disse o xamã. João recuou quase imediatamente. Eu entendo. Seja para libertá-lo ou para acabar com você, não sou eu quem deve fazer uma escolha. João assentiu. Sim. Eu entendo que você foi convocado aqui à força desta vez, mas no evento seguinte, espero que as mãos do seu destino lhe façam bem. Rezamos para que Debe nos guie a você. Então é adeus então. João compreendia a tragédia e respeitava o destino. Este navio carmesim foi realmente uma tragédia, mas não para consertar. Quem quer que seja herói ou heroína que vier atrás dele terá que resolvê-lo. Eu fiz essa escolha porque este pedaço de lore pode fazer parte do Elder Scrolls 6. Se houver com um aceno da mão de João, o dispositivo Blitzsire no mar parou de funcionar e João quebrou o gelo ao redor do navio carmesim e desceu. As misteriosas névoas do mar começaram a engolir o navio e seus mortos-vivos estavam livres para partir. João pousou na superfície gelada e se virou. Finalmente era a hora certa para acabar com isso. Os cerca de 100 homens que vieram em seu auxílio se reuniram em torno de alguma coisa. Era Manny Marco quem estava envolto em camadas de sombra. Está tudo bem aqui, Mini Marco? Vou matar vocês. Vou matar todos vocês. Ele foi completamente contido e parado. Até mesmo seu Staff of Worms e Bloodworm Elm estavam caídos de lado. João apontou seu cajado para o e enviou ondas tonais focadas para quebrar os fragmentos de alma neles e depois estilhaçá-los completamente. Manny Marco lamentou a dor de ter seus artefatos quebrados. Esse foi o caso dos itens de alma, assim como os pecados de João. Se fossem danificados, a reação iria diretamente para a alma. Agora, o que devemos fazer com você? Gostin achou que é muito difícil de quebrar. João perguntou. Você nunca me derrotará. Este corpo não será danificado não importa o que você faça, minha alma. Será curado não importa o quanto você o danifique. Você não pode fazer nada. Manny Marco disse com ódio. Você está certo. Se eu pensar sobre isso, selar você será uma opção muito boa. Mas sua alma ainda pode escapar quando ninguém estiver olhando. Também, eu sou fã do bom e velho assassinato. João fez uma piada, mas não conseguiu conter o sorriso.
Isa, sinto muito, mas nunca conseguiremos dar a Zayn um enterro adequado. João disse. Está tudo bem. Isa mostrou compreensão. Tudo bem, eu quero que todos se afastem. João pediu a todos os presentes que se afastassem, pois ele ainda estava prestes a lidar com Manny Marco. Uma vez que todos se distanciaram, João sinalizou para Nefertiti liberar Manny Marco, que nem conseguiu ficar de pé após os graves ataques de alma que recebeu. O que você está fazendo? Você não pode me machucar. Logo, eu vou me recuperar e tudo vai acontecer de novo. Manny Marco não estava disposto a admitir a derrota, não importa o que. Ei! Ainda bem que entendo que lutar só serve ao seu interesse, não é o meu. Mas, para falar a verdade, já conheço sua fraqueza. João sorriu acalmando enquanto consertava o Great Switch, e então se apoiando no Pride, como uma bengala. Ei! Você conhece minha fraqueza, menino Titambor? Divirta-me. Manny Marco nunca considerou João estar ciente de algo como uma fraqueza. Realmente. Veja. Você nunca quis habitar o corpo design por um motivo. Esse motivo é a dívida. Como advogado, estou bem ciente de que se alguém está em dívida com muitas pessoas, você precisa pagá-las começando por uma. Com a reivindicação mais exigente. Calvin Kurzweil foi pago pelos trabalhos que Zayn completou libertando sua alma e disponibilizando seu corpo para você usar. Mas diga-me, Manny Marco. Quem tem a reivindicação mais exigente sobre o corpo de Zayn? Como este corpo foi criado e por quem foi dado o poder real? Quem é a parte que nunca foi reembolsada em todo esse calvário? A pergunta de João não era nada simples e a resposta. A resposta. Manny Marco quase ficou em branco ao entender o que João estava prestes a fazer. Não. Espere. Você não pode. Você não. Oh. Eu irei. Eu realmente irei. Manny Marco ficou horrorizado. Você não ousa. Manny Marco proferiu as palavras proibidas. Opa! Alguns espectadores esperavam. Bem. Fico feliz que você tenha dito isso porque vadia. Eu. Faço. Ouse. João levantou, orgulho, e começou a golpear o fantasma vivo de Manny Marco. Enquanto se acalmava, João circulou em torno de Manny Marco mais uma vez. Aquele que reivindicou o corpo design. Aquele que você não deveria ter envolvido em primeiro lugar. Eu invoco. Som de rufar de tambores. Citis. A antecipação foi construída de forma bastante dramática. Especialmente depois que Manny Marco se cobriu quando João gritou o nome da escuridão mais sombria, o pai medonho e a alma do caos primordial. Infelizmente, essa expectativa diminuiu tão rápido quanto aumentou, porque nada realmente aconteceu. João limpou a garganta e falou mais uma vez em um tom muito profissional. Claro, como o Sr. Citis não pode comparecer a uma reunião no mundo imortal, tomarei a liberdade de representá-lo como seu advogado. Você pode me chamar de advogado do diabo, mas... já fui chamado de pior por melhor homens. João pegou uma cadeira do cubo, posicionou-a na frente de Manny Marco e então carregou Nefertiti e a colocou sobre ela. Como advogado do Sr. Citis, eu, Quilon, fui informado de que quase um ano atrás, uma organização que atende pelo nome oficial de Ordem do Verme Negro, apreendeu um objeto arcano descrito como uma maldição sob o nome de ódio, da posse do Sr. Citis. De acordo com nossa investigação, o Sr. Citis não recebeu nenhuma compensação adequada por sua posse, exceto algumas cabras mortas com almas do grau pequeno. Também estamos cientes de que a Ordem do Verme Negro está sob a liderança do Ultimelist masculino conhecido pelo nome de Manny Marco, nascido em algum momento durante a Primeira Era. O réu está presente aqui na forma design, então eu gostaria de aproveitar a oportunidade e perguntar ao réu para definir em que ano ele nasceu. Manny Marco não estava entendendo nada do jeito refinado de falar de João. O réu prefere ficar em silêncio. Decisão sábia. Como o réu não tem advogado e claramente não deseja se defender após a grave surra que acabou de levar, acho este caso rápido. Prossigo, seu honra. Prossiga, senhor Oman. Obrigado, meritíssimo.
Acredito que é do melhor interesse para o meu cliente, Sr. Citis, que ele recupere a maldição conhecida como ódio. Como a maldição não existe mais em sua forma arcana, mas foi moldada em o sujeito Zayn e perdeu sua forma sem meios possíveis de reversão, o objeto Zayn por meio deste pertence ao meu cliente Sr. Citis. Espere. O que você pretende fazer? Manny Marco começou a gritar de repente. Ordem. Eu disse ordem no tribunal. Nefertiti gritou para ele. Continue, Senhor Oman. Obrigado, Excelência. Por meio desta, solicito ao tribunal que examine o caso e julgue. Também seria do interesse de todos se o acusado se declarasse culpado. João acrescentou. O que tudo isso significa? Gritou Manny Marco. Significa admitir e confessar seus erros. Ainda assim, no seu caso, nenhum perdão será oferecido. Que bobagem é essa? Eu me recuso a admitir qualquer objeção negada. Nefertiti interferiu. Meritíssimo, por favor, faça seu julgamento. Culpado. Obrigado. Tribunal demitido. João carregou Nefertiti e mandou embora a cadeira. Em meio à confusão de todas as partes, João e Nefertiti eram os únicos cientes do que estava acontecendo, pois podiam compartilhar os mesmos pensamentos. Sobre o que era tudo isso? Perguntou Manny Marco. É assim, meu caro Manny Marco, que se cria um conceito de destino. João disse. Um conceito de destino? O mundo não vai funcionar sozinho, querida. É misterioso e profundo, mas para fazer coisas mágicas acontecerem, você precisa fazer o mundo acreditar nisso. Agora, eu não estava apenas fazendo um julgamento simulado, eu estava persuadindo o mundo que você é culpado de tomar emprestado o poder de Citis com uma compensação megre. Você não pode persuadir o mundo. Sério? Achei que fui bastante convincente quando disse aos mortos não me parem agora, não fui? Refeito tonal, Manny Marco. Afeto o mundo. João disse. Mas eu ainda estou aqui. Citis não vai me alcançar. Vou me recuperar e vou caçar você. Boa sorte. João disse enquanto apontava para algum lugar ao redor de Manny Marco. Manny Marco congelou e lentamente olhou para trás, como um mago. Ele podia sentir o vazio melhor do que João, mas ele se recusou a acreditar neste. O vazio estava mudando ao seu redor. Até mais. Não. Pare. Não. Como se um portal de conjuração estivesse se abrindo. Um mais escuro se abriu em torno de Manny Marco e o engoliu enquanto ele gritava temendo as consequências de cair no vazio. Ainda bem que não perdi minha vantagem. Bom trabalho, meritíssimo. João disse e se virou. Finalmente, ele conseguiu expulsar Manny Marco usando o poder de Citis para recuperar o corpo de Zayn. Ele estava basicamente convencendo Citis de que amaldiçoar Zayn por ódio, e então deixar seu corpo crescer muito poderoso por carregar outra maldição como o vampirismo era digno de um preço mais alto. O corpo indestrutível de Zayn foi principalmente devido à interferência de Citis, então acabar com ele exigia tal ação. João sorriu para seus companheiros e caminhou para comemorar sua vitória esmagadora, mas de repente, ele se sentiu muito mal. Algo estava extremamente errado. O vazio que acabou de engolir Manny Marco estava se abrindo mais uma vez, mas desta vez o atingiu. A próxima coisa que ele sabe é que ele e Nefertiti estavam em um lugar completamente diferente. Ou espaço. Ou talvez um vazio. Porra. Como está o fim até agora? Não se preocupe. A temporada acabou. Não há guerras mundos ou crisenias infinitos. Da próxima vez, João aparecerá normalmente com um salto no tempo e explicará tudo em fragmentos ao longo do caminho. Ande. Que haja dragões. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.